que eu preciso tomar. Você precisa tomar alguma decisão na sua vida? Sim ou não? Direto, né? Direto. Todo dia, toda hora nós estamos tomando uma decisão. Você decidiu, né? Se você iria tomar um café ou se você não iria tomar um café hoje quando levantou. Você decidiu se iria escovar os dentes ou não. Sim ou não? Você decidiu se você iria dar bom dia, boa tarde ou até boa noite quando você viu alguém. Você decidiu estar aqui. Ou seja, a todo momento nós estamos tomando decisões, não é verdade? Você decidiu me ouvir durante alguns minutos, mesmo me ouvindo bastante. E glória a Deus por isso. Né, Fernanda? Me ajuda, gente. E nós precisamos, na verdade, faz parte do trivial, né? Faz parte do ordinário, tomar decisões. Conscientes e inconscientes. Decisões que não vão afetar. Eu estou tomando uma decisão inconsciente de andar aqui. Porque costumeiramente, quando eu subo aqui, eu não consigo ficar aqui atrás do púlpito, né, por muito tempo. Então, inconscientemente eu começo a andar, porque para mim, esse ambiente é um ambiente confortável. Quando eu falo confortável, não tiro o peso da responsabilidade, tá bom, gente? Me entenda bem. Então, nós precisamos tomar decisões. E uma das coisas que eu ouvi uma vez, se eu não me engano, foi pastor Nonato, ou foi pastor Marcos Paulo. Ou do pastor Feitosa, um desses três homens de Deus. Mas se fosse para chutar os três, seria do pastor Nonato. Em segundo lugar, o pastor Feitosa. Certa vez, eles falaram algo semelhante a isso. Não foi exatamente, mas a mensagem era a seguinte. Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, todas as vezes que nós somos tocados pela palavra do Senhor, nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos corresponder a ela. Sim ou não? E nós somos inundados. Inundados. Vocês perceberam que hoje eu estou no modo... como é que se diz? Nostálgico, né? Papel e caneta anotado aqui. Não estou com tecnologia, não estou com... Não sei se você tinha percebido isso, mas... Porque essa é uma anotação que eu tinha, antiga. Eu tenho ela escrita, mas eu fiz questão de trazer na minha agenda. Isso foi algo que eu ouvi e me tocou. E eu estava perguntando para o Senhor o que eu tinha que falar hoje. Né? Eu tenho que dar esse background aqui. Faz sentido, vai fazer sentido. E o Senhor me fez lembrar não dessa ministração em si, mas de decisões. Me saltou essa palavra, decisão. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu tenho? E isso é uma anotação preciosa que eu tenho, guardada, tá? Essa minha agendazinha aqui tá se desfazendo. A que separa a coisa ao jeito que está. Mas eu tenho preciosidades guardadas nela. Dentre elas essa que eu quero compartilhar com vocês. Já estou compartilhando. E nessa noite não vai ser diferente. Nós iremos ouvir uma ministração. Eu quero compartilhar algo. E nós precisamos corresponder. Óbvio, algumas decisões nós temos que refletir, nós temos que ponderar, nós temos que colocar na balança. E nós temos que decidir algo. Outras não serão assim tão analisadas, mas decidimos de
de qualquer forma, não é, irmã Léa? Sempre decidimos. E diante disso, eu quero caminhar em alguns pontos. Com você nessa noite, amém? Lá em Mateus, capítulo 5, lá no verso de número 37, o contexto aqui é juramentos, palavra, né? No verso de número 37 diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passa disso? Vem do maligno. Em outras palavras, aquilo que eu decidi tem que ser verdadeiro. Amém? Aquilo que eu decidi, eu tenho que não pode haver dúvida. Lógico, Jesus ele está trazendo um ensino muito amplo aqui. Nós vamos ler outros textos, mas eu quero partir disso. Que seja o nosso sim, um sim, ou o nosso não, um não. Em outras palavras, nós iremos tomar algumas decisões nessa noite. Obviamente, ninguém vai levantar a mão aqui, ninguém vai sair dizendo nada. Mas se você lembrar de algo que o Senhor trouxer à sua memória, anote. E decida fazer algo com aquilo que Ele lhe mostrar. Mas eu quero evidenciar, pode ser que o Senhor traga, enquanto eu falo, alguma coisa que você se lembre. Cadê o Mateus? Foi beber água? Mateus, né? Eu fiz um convite para ele, né? Ali atrás. Fiz um convite para ele estar em algum sábado, no futuro próximo, aqui. Né? Eu falei que eu vou analisar com o líder dele, né? Se o líder dele der o aval, a palavra dele vai ser sim, sim, ou não, não. Ele vai tomar uma decisão. E não foi combinado não, viu, Vitória? Depois tu testifica lá com ele. Não foi combinado. Não foi porque eu ia falar aqui agora, não. Não tem nada a ver, lembrei agora. E nós vamos ter que tomar algumas decisões. Nossa, Renato, tu está muito misterioso. Você está falando decisão. Desembucha logo o que tu tem para dizer. A primeira decisão que nós tomamos na vida, ou que nós precisamos tomar, claro, nós estamos aqui diante de pessoas que já caminham com o Senhor, né? Tem algum visitante aqui, na hora eu não percebi, não, né? Todos são de casa, glória a Deus. Então, essa primeira decisão aqui é para nós, repita comigo, é para mim, sem exceção. A primeira decisão que eu e você temos que tomar é: nunca vou me afastar de Jesus. Nós temos visto um esvaziamento de igrejas, de células, de reuniões, de cultos. Não por motivos plausíveis que nem esse, que muitas pessoas viajam por conta das férias, mas porque decidiram abandonar Jesus. Decidiram em algum momento da sua trajetória desistir de caminhar com o Senhor. E eu lembro quando eu era mais jovem, talvez eu tinha 17 anos. Não é tão longe não, gente.
está tão distante assim não. Mas era essa faixa etária, talvez eu tinha uns 17 anos, provavelmente. E eu gostava de falar com a galera, né, com os meus amigos, que justamente nessa época do ano que a gente tirava férias, mas nós não tirávamos férias de Jesus. Era um jargão nosso. Porque justamente nessa época, muitas pessoas, né, saem, viajam, e pelo fato, e às vezes na viagem não congrega, né, vai descansar. Eu particularmente, quando viajo, tiro minhas férias, se eu estou domingo em alguma cidade, eu particularmente, junto com minha família, procuramos uma casa para congregar. Se tem e se não tem, é raro não ter. Mas sempre nós procuramos e sempre nós buscamos congregar, cultuar o nosso Deus, e na cidade onde nós estamos. Raras as vezes, eu acho que uma vez apenas, nós não conseguimos. Mas o comum é a pessoa, eu estou de férias. Aí esquece de ler a palavra, esquece de orar, esquece de congregar, às vezes esquece até que é crente, dependendo da situação. A gente ouve muita coisa, a gente acompanha muitas pessoas, e infelizmente, não sei se por amnésia, não sei se por desejo de experimentar algo, e muitas das vezes não é uma decisão consciente, é uma decisão, sabe, aconteceu. A pessoa não premeditou aquilo, mas inconscientemente ela decidiu se afastar de Jesus. E às vezes é com uma bobeirinha, uma besteirinha, uma conversinha fora do momento, um gracejo imoral. Isso vai gerando algo, né? Simples fato, às vezes, da pessoa estar longe desse ambiente, de pessoas que a conhecem, e eu estou falando num contexto mesmo de férias, dessa época do ano que nós estamos vivendo, que isso acontece demais. Aí quando a pessoa volta, né, até volta e a gente percebe, a gente conversa, a gente investiga e tenta ajudar. Quando a gente vai ver, né, foi uma curiosidade. Né, aconteceu. É o famoso aconteceu. Né, você que é líder aí provavelmente já ouviu. Né, eu não sei, aconteceu. Eu não sei como foi, aconteceu. Nós já falamos sobre isso, né, alguns sábados atrás. E se aconteceu, nada mais é do que a expressão do desejo que nasce no nosso coração. E esse desejo gera uma consequência quando ele é consumado. Então, a primeira decisão que nós precisamos tomar, e eu me incluo nela, é: eu nunca irei me afastar de Jesus. Amém? Meus irmãos, vigiem. Vamos vigiar, vamos estar vigilantes, né? As praias estão aí, Tucunaré Beach, né? Love Beach, ou é Beach Love, não sei. Não sei o nome do seu inglês. Quem manja do inglês aqui é a irmã Eusélia. E se tiver mais alguém aqui, depois se apresente. E tem, e vai, né? A gente sempre vai estar aqui, né? Pronto a ajudar, a socorrer. Mas eu já quero lhe vacinar aqui, na primeira semana do mês de julho. E você multiplica essa mensagem, né? Olha, o Renato falou sábado lá para tu prestar nas férias. Não vai para longe de Jesus não, irmão. Não é porque está de férias, irmão. Né?
Segunda decisão que nós precisamos tomar. Nós temos que deixar de ser egoístas. Às vezes a gente está vendo nosso irmão se arrebentar e a gente não ajuda. Sabendo, tendo o poder, tendo a abertura. Porque não quer se expor. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que se você conseguir livrar o seu irmão disso, né, se for lá, na verdade o contexto é, né, ele já pisou na bola, você vai lá, confronta, se você livrou ele de muita coisa, não tenha medo. Por motivos egoístas, muitas das vezes nós falhamos em muitas coisas. Nós vimos sábado não, domingo, eu falei aqui sobre essa característica do pai, que não existe sombra de orgulho, nós como os filhos devemos ser semelhantes. Porque se no pai não existe orgulho, o filho que faz tudo o que vê o pai fazer, não existe também em nós, como? Por consequência. Não devemos ter. Amém? Estou procurando um texto aqui. Aqui é um contexto de família. Texto que eu vou ler. 1 Timóteo 5:8, que o contexto é familiar, sangue. Mas eu quero aplicar no contexto família, igreja. Irmãos em Cristo. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente com os da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Olhe para o irmão do seu lado aí. Ele é seu irmão de sangue? É possível que você tenha alguns aí. Tem mãe e filha aqui. Tem a irmã ali, tem duas irmãs ali. Sangue. Mas são exceções. Ou eu estou errado? Vocês são irmãs. Porque algumas pessoas olharam uma para o lado e ficaram rindo assim. Eu fiquei na dúvida agora. São irmãs. E é possível, né? Que nesse contexto, óbvio, é que o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, ensinando, escrevendo ao irmão Timóteo, ele fala nesse contexto, óbvio, ele está falando aqui de família, sangue, laço de sangue, mas eu quero trazer nesse contexto aqui, né, família de Deus, irmãos em Cristo, não para trazer peso, não para julgar ninguém, mas para dizer que nós podemos sim ajudar o nosso irmão. Nós devemos. Muitas das vezes nós queremos receber mais. Nós queremos ser ajudados, ser auxiliados, ser isso, ser aquilo outro. E não queremos dar nada. Mas nós não seremos assim, amém? Repita comigo, eu não serei egoísta. Amém? Tá light, irmãos. Sim ou não? Hoje está tranquilo, não está? Está suave. Geralmente vocês ficam meio assim. Não tem aquela. Como é que é? Aquele. Eu estou falando as coisas e parece que eu estou falando grego. Hoje eu estou entendendo, estou olhando no rosto de vocês, parece que está fluindo, vocês estão compreendendo, né? Eu estou mais tranquilo aqui em cima, viu? Saibam disso que eu estou leve, porque eu estou entendendo que vocês estão captando a mensagem, que vocês estão recebendo, então, glória a Deus por isso, né? Que às vezes
É sério, abre um parêntese aqui. Às vezes eu venho aqui e começo a falar e falo e vou falando, e eu não sei se vocês estão entendendo, porque eu fico olhando as expressões, às vezes é um negócio assim, moleque. Negócio, tipo assim. Aí eu não sei se aquilo está mexendo com você ou se você não está entendendo nada. Né? Aí eu pergunto amém, aí fica um olhando para o outro. Eu falei, eu acho que ninguém está entendendo nada. Mas estou vendo aqui, está todo mundo lá, tranquilo, né? Estou vendo aí, está todo mundo entendendo. Glória a Deus. Vocês tiraram um peso de cima de mim. Vamos continuar. Temos mais alguns pontos aí a falar, né? O terceiro ponto, né? A terceira decisão que nós precisamos tomar, né? É que eu vou olhar e buscar aquilo que agrada a Deus. Terceira decisão que eu preciso tomar é buscar aquilo que agrada ao Senhor. Permanecer perto de Jesus agrada ou não o Pai? Sim, né? Ajudar o próximo, né, o irmão, não ser egoísta, né, agrada ou não o Pai? Agrada. Então, né, a gente precisa buscar aquilo que agrada a Deus. E nós sabemos, né, Tiago, o que agrada a Deus? Cita 10 coisas aí que agrada a Deus. Ei, estou brincando. Nós sabemos, irmãos. Nós somos ensinados semana após semana, dia após dia. Você nos seus devocionais, nas suas leituras. Aprende o que agrada a Deus. Ou tem alguém aqui, com exceção daqueles 2 bebês, que não sabe pelo menos uma coisa, ou seja, nada, que não agrada a Deus? Se você falar que não sabe de nada, eu vou retornar ao primeiro e ao segundo ponto. Porque permanecer, prevalecer, perseverar, em outras palavras, no primeiro ponto que é decidir continuar com Jesus, é algo que agrada o coração do Pai. Afinal, é o vencedor que persevera, aquele que vai até o fim, né? É esse que vai ganhar o quê? Não ouvi. A coroa, irmã. É isso aí, né? Parabéns para a irmã Carol. Glória a Deus. Bora, gente. Deixa no vácuo, não. Glória a Deus. E nós precisamos entender isso, porque quando nós agradamos o coração do Senhor, tudo fica melhor, não fica? Vamos ler uma passagem bíblica aqui. Está lá em João. João capítulo 9. João saiu da minha Bíblia aqui, gente. O verso de número 4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite não vem, quando ninguém quer trabalhar, ninguém pode trabalhar. A primeira parte aqui: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Quando eu obedeço, quando eu faço aquilo que é Jesus falando, né? Eu estou agradando, né, o Pai, agradando a Deus.
Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 16. É onde vai estar descrito a quarta decisão. E essa quarta decisão, ela está subdividida em 3 decisões, subdecisões. Eu preciso decidir a ter coragem para pedir perdão, reconhecer meus erros e fazer o que é necessário ser feito. Vocês estão comigo aqui? Eu preciso, tomar uma decisão de ter coragem, de agir, de fazer algo, de me mover, pedir perdão. Quantos de nós, quando reconhecidamente erramos, falhamos, principalmente com Deus, no sentido de pecar, não pede nem perdão, não se arrepende. Quando falha com alguém, com o próximo, chega assim, irmão, eu falhei com você, toma essa xícara de café. A Carol tá violenta, ela falou que joga na cara. Eu vi ela fazendo assim. A gente precisa, Isso não é um ato egoísta. Mais uma vez, volta um passo lá atrás. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos decidir isso. E pedir perdão ou perdoar, nós já sabemos que não é algo emocional. É algo que nós temos que decidir. É decidir e pronto. Mulher? Nós temos que decidir. Reconhecer os erros, em outras palavras, se arrepender. E fazer o que é necessário. Lá no verso de número 13, do capítulo 16 de 1 Coríntios, diz assim: não é esse texto não, anotei errado, perdão, depois eu boto lá no grupo para vocês qual é o texto correto, me cobrem, nesse texto não. Nós precisamos ter coragem. Repita comigo, para pedir perdão. Você se lembra de alguém que você precisa pedir perdão? Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu líder, seu amigo. E para pedir perdão, nós temos que reconhecer os erros. Reconhecer que falhou, que errou, que pisou no calo. E fazer o que é necessário para corrigir isso. Eu poderia começar do reconhecer para depois fazer o que é necessário e depois pedir perdão, não é verdade? Poderia alterar a ordem aqui, ficaria mais didático. Mas eu só vi isso agora. Me perdoe. Mas vocês entenderam. Nós entendemos. Entendeu, filho? Pois nós precisamos, gente. Essa é uma decisão importantíssima. A quinta decisão que nós precisamos sair daqui convictos. Lembre-se, tem muitas outras, mas eu estou evidenciando as básicas. E a quinta é praticar a palavra. Quantos aqui conhecem a Bíblia? Quantos aqui se relacionam com ela? Quantos aqui praticam o que nela está escrito? O conhecer foi muito amém. Já no praticar, eu ouvi 2 ou 3, amém. E glória a Deus pelos 2 ou 3.
né? Mas eu sei que não é fácil, irmão, botar em prática algumas coisas. Quando a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso irmão, né? Algumas pessoas já torcem o nariz, porque não é fácil amar o irmão. Né, Lara? Não é fácil, dependendo da história que você tem com o irmão. E às vezes não precisa nem de muita história, basta você ter ouvido a história, da história, da história, da história, que chegou no seu ouvido antes de conhecer o irmão, e você já está, como é que diz? Ranço. Né? Eu não gosto. Corta aqui. Sendo que é simples. Né? Amar o crente que está do lado, o irmão que está do lado. Muitos de nós não temos conseguido amar nem o nosso irmão de sangue. É uma, desculpa a expressão, uma cachorrada dentro de casa. Aí, aí, ó. Não vou nem falar nada, né? Ana? Mas é um Deus nos acuda. Eu digo, eu tenho 3 irmãos. Né? Quando eu era mais novo, irmão do céu, uma vez eu quase botei fogo em casa. Peguei o colchão lá no quintal e eu gostava de fazer umas experiências diferenciadas com meus irmãos. Uma vez, vou abrir aqui, né? Espero que meus irmãos depois não vejam. Uma vez, eles me trancaram pro lado de fora de casa. Meus pais tinham saído, trabalhar, óbvio, né? Eu tinha enchido tanto o saco das minhas 2 irmãs. O meu irmão, na época, o Paulo, né? O meu irmão caçula, talvez ele tinha a idade do Tito. A diferença minha e do Paulo são de 7 anos, quase 8. Então, a diferença boa. Tinha uns 14 anos, então é mais ou menos isso mesmo. Paulo tinha a idade do Tito, meu irmão caçula. Desse tamanhozinho, garrotinho assim. E ele está apontando porque ele estava ali, era para estar, né? Ah, glória a Deus. E eu enchi tanto o saco das minhas irmãs naquele dia. Eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Entre eu e meu irmão caçula, tenho outra irmã. Eu enchi o saco tanto delas, irmão. Eu tinha, né? Eu acho que eu ainda tenho essa veia de encher saco, que às vezes eu olho com as pessoas com o olho já virado, né? Mas a gente caminha, né? A segunda milha. E com o irmão, né? Eu atazanei, porque eu queria assistir Dragon Ball Z. Naquela época era inédito, Mateus. Era inédito o Dragon Ball. Eu queria ver o Goku virando Super Saiyajin, primeira vez. Parou, passava na Band Kids, por volta de 2 horas da tarde. E minha irmã queria assistir, vale a pena ver de novo, as minhas irmãs. Ai, não prestou. Eu atazanei a vida das minhas irmãs para poder assistir o bendito episódio do Dragon Ball do Goku virando Super Saiyajin pela primeira vez. Era inédito aquilo. Elas me botaram para fora de casa. Trancaram as janelas da casa, das portas da frente. Aí quando elas perceberam que eu subi por cima do telhado, atravessei para pular do outro lado, para entrar pelo quintal, elas correram, que nem uma bala. Elas ouviram espaço. Eu estou falando, eu aprontava, eu gostava de aprontar umas artes que vocês nem imaginam. Pulei lá do outro lado, quando pensa que não, elas fecharam a porta. Eu volto de novo por cima do telhado. A porta da frente de casa tinha uns vidros. Irmão, eu dei tanto soco naquela coisa que quebrou o vidro. Graças a Deus, você já me livrou de muita coisa. Graças a Deus eu não cortei o pulso naquilo. Porque eu estava irado, que eu queria assistir o Goku virando Super Saiyajin pela primeira vez. E minhas irmãs não se comoveram, porque eu já tinha feito de tanto pouco.
Lá vai eu subindo, todo ensanguentado, subi, atravessei lá a coisa. Comecei a dar murro na porta lá do quintal, para entrar dentro de casa. Imagina a cena. Quando eu desfalecendo de força, literalmente, elas abriram a porta, temendo que eu estava. É porque eu caí. Hoje eu fico rindo, porque é engraçado. Eu caí, irmão, sem brincadeira. Eu caí, sem força, e elas acharam que eu tinha desmaiado. A minha irmã mais velha me socorreu, agoniada. Meu Deus, matei meu irmão. Eu vim para cá e deu água e a coisaram, aí me acudiram, deixaram entrar dentro de casa. Tudo para assistir o Dragon Ball. E eu assisti, eu venci. Eu venci, gente. Eu me lasquei. Mas vocês entendem o nível de batalha? Não é espiritual não, irmão. Era natural que tinha dentro de casa, né? Eram coisas assim. Essa daí é uma das mais light que tem. Parar para contar aqui os relatos da minha infância e adolescência. Vocês vão rir muito. Mas vocês vão dizer, não acredito que o Renato fazia isso. E eu falei tudo isso para evidenciar que muitas das vezes é difícil ter um relacionamento saudável com os nossos irmãos. Hoje, para a glória de Deus, nós somos adultos saudáveis, né? Cada um com as suas famílias, muito bem, obrigado. Temos um relacionamento bom, né? Nós tivemos depois, claro, depois disso daí, meus pais nos corrigiram, né? Deixaram por baixo, chegaram em casa, me viram com o braço, né, machucado. Ver o que é, né? Naquela época, diferente de hoje, não tinha conversa com o psicólogo, né? O negócio era, né? Está sendo gravado, eu não posso dizer, né? Mas vocês entenderam. Fomos exortados. E, irmãos, é difícil com irmão de sangue. Quem aqui tem mais de um irmão aqui? Vocês sabem do que eu estou falando. É difícil. Aí quando a gente se depara com... Olha para o irmão que está aí do seu lado. Quando a gente se depara com esse rapaz aí, ou com essa moça, dentro de casa, às vezes é difícil superar algumas coisas, que de lá com aquele que não é. Mas a palavra de nos ensina, né, que nós devemos suportar, né? E o suportar aqui, todo mundo já sabe, né, que não é de ficar com a cara virada. Eu estou aqui, eu insuportável, mas eu vou te suportar. Não tem nada a ver com isso, né? É segurar mesmo, de ser o suporte, né? Você que é mais maduro, você que já caminhou a 2ª milha, está na 3ª, na 4ª, na 5ª, sabe Deus qual, né? E suporta o irmão que é um pouco mais menino, é mais imaturo, né? E na medida do possível, ajudando, né? Abençoado do céu, enviado do Senhor para me ensinar algo, né? Não faz mais assim. E assim nós vamos crescendo, vamos avançando, vamos amadurecendo, se nós nos permitirmos, né? Repita comigo. Eu serei. Aí o homem diz homem, a mulher diz mulher, né? Vamos lá de novo. Serei um homem que pratica a palavra intencionalmente. Glória a Deus. O Senhor te ouviu, viu? Eu te ouviu. Nós estávamos aonde? No 5º, né? Vamos lá. 6º. Estamos chegando lá, gente. Está acabando lá. Olha, vai dar 9 horas ainda. Vamos sair cedo hoje, né, Tiago? Vai dar de assistir jogo das 10, né? Tem jogo 10 horas hoje? Tem não. Tem não.
Era... O Pedro... Tá acabando já, Tiago. É só cedo agora. Sexta, gente, bora lá, foca aqui. A sexta decisão que eu quero trazer aqui nessa noite é: que eu vou ser alguém da palavra, da oração e da comunhão. Amém? Acho que não ouvi nenhum amém. Eu acho que ninguém quer ser nem da palavra, nem da oração e da comunhão, nada mesmo. Vou mostrar para o pastor esse vídeo depois. Pastor, ouve lá o relato lá dos irmãos. Precisa fazer um Souza ali, né? Nós temos que decidir nos relacionar com a palavra de Deus. Eu vejo os meninos lá, né? Os vídeos, na verdade, né? Nunca fui lá. Estou devendo isso pro Wagner, pro Isaú, na base. O Imperatriz direto, e nunca vou lá, José, né? Estou devendo isso. Falei para eles em fevereiro que eu ia. Nunca fui. Nunca fui. Não sei nem onde é que fica. Eles já me deram o caminho. Falaram que em vez de virar para a direita, vira para a esquerda. Seu rumo, né? Eu vou cumprir minha promessa. Enquanto tem vida, tem jeito, né? Eu acho lindo. Uma das primeiras coisas que eles fazem ali, eu não sei o exato, mas eu acredito que é dentro do primeiro mês, é uma imersão bíblica. Primeira semana, né? Eu acho lindo isso, fantástico. Porque não adianta querer mudar o mundo sem conhecer a palavra de Deus. Não faz sentido. Eu acho muito bacana o partir disso. A palavra é um fundamento. Afinal, ela é a lâmpada, né? Salmo 119, nós lemos Salmos um dia desse. É a lâmpada para os... É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, eu preciso me dedicar a conhecer. Sabe, eu glorifico ao Senhor, recebi muitos feedbacks positivos, né? E glória a Deus por isso. Dessa ministração, né? Nessa ótica que o Senhor colocou no meu coração, que eu trouxe domingo. Mas, gente, como eu disse, eu já li várias, já ouvi várias uma ministração sobre aquele texto. E eu poderia, bem aqui, sem esboço nenhum, falar sobre ele novamente. Sem problema algum. Porque eu conheço aquele texto. Quando nós dominamos algo, temos algum especialista aqui em alguma área? Tem especialista? Até agrônoma, mas tu tem até agrônoma, né? Tu tem alguma especialização na tua área? Ainda não, né? Vai ter, né? Pelo amor de Deus, recebe aí. Temos algum especialista aqui? Vamos ter daqui a pouco também, né? Médico geralmente já sai de uma, já pinga para outra, né? Mas ainda não temos, né? Também não tem nada não. Também não tem nada não. Mas quando nós temos esses especialistas, é porque eles são conhecedores, né? Tem a área abrangente ali, né? Mas eles são já diz, né, o nome especialista, não tem outro nome para dar. Eles são os caras, né, daquela determinada área. E a gente precisa, como filhos que somos, conhecer
A Bíblia. Eu vou nem perguntar quantos já leram ela toda aqui. Eu tenho certeza absoluta que é o Zélia e o... Teu nome, irmão? Pedro. O Pedro. Leva pro coração não, irmão. Essas coisas. O Pedro, ler porque, como eu falei, eles já passaram pela... O Isaac também. Não? Ah, não, tu fez intensivo, né? É um intensivo, é uma semana, passar uma semana a ler na Bíblia, lá em casa. Leiam a Bíblia. Gente, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Eu sei que para a maioria é chato. Principalmente quando chega em Levítico. Poxa, porque Levítico não é o último livro, né? Mas como é que é? É Mateus, né? Começa? Não, né? É Gênesis, Levítico, né? Aí o terceiro livro é de matar. Aí pula. Quando pula, tem vezes que desiste. O perseverante pelo menos pula, depois tenta voltar. Mas em Levítico a maioria já desiste. O que quer saber de bode? Não, eu faço aqui porque eu já ouvi essas coisas. Que eu quero saber de... Parece que morre aqui, bota no potinho, pega a rolinha, quebra aqui e tal. De fato não faz sentido. Mas, irmãos, eu vou falar a verdade. O livro de Levítico, se você entender um pouquinho de simbologia bíblica e olhar numa cosmovisão, é um dos livros mais lindos que tem na Bíblia. A Zé está balançando a cabeça, ela concorda comigo. É um dos livros mais lindos que tem na Bíblia. É porque esse aqui ele é muito simbólico. Se você entender para que serve a bacia de bronze, e por que ela é colocada no átrio, e por que ela está ali, faz toda a diferença na leitura. Mas por que nós não queremos saber disso? Porque a gente não tem interesse em conhecer a Bíblia. Então, talvez a decisão mais importante que você tenha que tomar hoje, para início, é essa: conhecer a palavra de Deus. Eu não estou falando para você fazer que nem os irmãos que estão sendo preparados para ir para as nações, para as comunidades, etc. Não. Mas se deleitar. Muitas das vezes nós pegamos a Bíblia, sabe para quê? Para cumprir uma meta. Eu já fiz isso. Já pedi perdão para o Senhor por isso também. Já reconheci que era errado ler a Bíblia assim. Mas por mais... Eu não estou falando que é errado, eu estou falando que para mim ali, eu tive uma experiência com Deus, tá bom? Uma experiência que eu tive. Então, para mim, por mais que eu estivesse lendo, eu estava lendo, eu estava conhecendo. Que nem uma vez eu ouvi o pastor Daniel Alencar falando assim: para que eu estou lendo tanto esse livro, eu não sei. Mas teve um dia que fez todo sentido para mim. E depois que eu tive essa experiência com o Senhor, eu leio a Bíblia de outra forma. Eu olho para ela de outra maneira. Quando eu entendi, quando o apóstolo Paulo fala, e eu falei isso na célula ontem, se não me engano, com os meninos, né, que o apóstolo Paulo vai falar que existem verdades espirituais por detrás dessas letras. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Existem verdades espirituais? Deus, é verdade, me mostra. Aí a gente começa a fazer uns desafios, né? Senhor, é verdade isso? Me mostra, eu quero ver mesmo se tem. Aí aparece, irmã. Aí a gente começa a ler, né, uma parábola de um rapaz que estava longe de casa voltando, e do nada a gente vê a bondade do Senhor em vez de ver outra coisa. Enxergou uma outra verdade, numa perspectiva totalmente diferente. E começa a fazer sentido outras coisas. A gente chama isso de revelação, né, gente? Eu tive uma revelação. Verdade. Mas a gente só tem quando a gente lê, né? Né, Mateus?
Vai tomar uma decisão, viu, irmão? Orar. Pensa num negócio chato, né? Né, gente? Precisa ter, eu conheço a maioria de vocês, eu sei que a maioria tem dificuldade de orar. Eu sei que tem. E quando eu falo vocês é no sentido genérico, não estou apontando o dedo especificamente para ninguém. Porque eu sei, irmãos, que é difícil quando o nosso próprio biológico não reconhece a atividade. Eu fui inventar de correr. Pensa num negócio que é fácil. É simples ou não é? Tu botar um tênis, né? Botar um shortinho bacana, uma camisa e correr. É lindo aqui. Você é maravilhoso aqui, moço, eu corri pra caramba. Aqui. Meu irmão. Quando eu fui... Aí tem as velocidades, né? Não é na rua não, tá, gente? Não foi fazer essa vergonha pública não, era dentro da academia, ali na esteira. Aí eu botei a velocidade, né? Eu queria começar no 8 no mínimo. Meu irmão. 3. E eu 2 minutos eu estava começando a ver torto. Sem brincadeira nenhuma. Me segurando aqui no negócio. Eu falei, meu irmão, eu estou quase morto. Por quê? O meu cérebro, o meu corpo não reconhecia aquela atividade. Simples. E começou a exigir demais do meu sistema respiratório, circulatório. Quando terminou, gente, parecia que eu estava assim, ó. Eu parei, sem brincadeira nenhuma, eu parei. Estava com a garrafinha de água, bebi quase a garrafa toda. Tremendo, tinha esse detalhe. E morrendo de vergonha de me pegar uma queda ali. E o pessoal via. Até que eu perseverei, né? Aí continuei, no outro dia fui de novo. Diminui a velocidade. Fui indo. Até que meu corpo começou a reconhecer aquela velocidade de andar e aumentar um pouquinho. Foi indo. Hoje eu consigo correr 5 quilômetros, irmão, na esteirinha ali. Não nessa super velocidade, tá? Dá 8, não. Às vezes eu pego ali 2 minutos, dentro de mim. Depois eu volto e vou, porque o pessoal fala trote, né? Trote, sei lá. E vou trotando. E, gente, porque o meu cérebro começou a reconhecer aquela atividade. E hoje, para mim, é mais tranquilo fazer aquilo. É a mesma coisa com a oração, ou com qualquer outra atividade. Se você for querer entrar para orar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não vai. Não adianta. O teu próprio corpo não reconhece aquela atividade. É por isso que nós ensinamos os nossos discípulos, a gente começa com 5 minutinhos, mas começa. Né? Esses dias eu estava falando sobre uma liturgia de oração. Fazer um devocional ali, vai orar. Irmão, prepara o ambiente, começa a orar, a adorar o Senhor. Que tem gente que já quer entrar, já não... de guerra, né? Vai. Então, eu preciso começar. Então, se você não tem uma vida de oração, comece. Decida. E a terceira, né, aqui. Decide ter uma vida de comunhão. E tu percebeu que eu comecei a falar, eu só estou mudando praticamente a nomenclatura. Né? É ajudar o irmão, é não ser egoísta, é estar junto, é ter comunhão. Ser igreja.
A verdade é que nós queremos muitas coisas, mas nós não conseguimos fazer nem o básico. Então, agora em julho, né? Suas demandas escolares estão menores. Faça o seu biológico entender isso. E em julho agora, Agnes, lá, né? Imperatriz, estou com saudade da minha esposa. Amanhã eu vou ver ela. Glória a Deus. Dia 1º agora, de julho, nós decidimos iniciar um propósito, né? Convém falar os objetivos. Nós iniciamos o propósito. Propósito é diferente de jejum, tá, gente? Vocês sabem, né? Não precisa chover no molhado, tá todo mundo ciente aqui. Iniciamos um propósito. E nesse propósito, a Agnes, lá, imperatriz, não sei se o céu está mais baixo lá, né? Deus está mais... Ela teve um insight, uma revelação. E ela me liga. Me liga não, me manda uma mensagem, uma foto. Né? Não, meu bem, a gente tem que terminar uma determinada etapa do propósito que nós estamos fazendo com a cara no chão. Ela mostra uma foto, a testa dela vermelhinha aqui. Eu falei, oh meu Deus. Por quê? Para mim não é comum isso. Não é comum. Óbvio, tem momentos que a gente se ajoelha e se prostra, né? Assim, mas nós vamos fazer isso por um período. Falei, meu Deus, se o Senhor está falando que vai ser, né? Vamos lá. E eu estou fazendo e, logicamente, me adaptando. Mas o importante é começar. Façam. Iniciem. Leia a palavra. Mesmo que você não entenda nada. Mesmo que você não entenda nada. Leia. Ah, Renata, eu vou ler por ler. Mas leia. Teve uma época da minha vida que a Bíblia não fazia sentido nenhum para mim. Na época dos juniores. Fazia muito sentido. Claro, aquilo que está claro fazia sentido. Mas aquilo que está oculto, as verdades espirituais que estão, cara, mas um dia vai fazer sentido. O que eu digo que para mim fez a diferença foi, com respeito à palavra, é que quando eu tive a minha experiência com o Senhor, eu já conhecia tanto a palavra, já sabia manejar tanto a palavra. Antigamente tinha uma brincadeira, acredito que Mateus Vitória deve saber, a brincadeira da batalha bíblica, a Eusélia. Isso aqui dali era bacana demais. Era quase todo culto de jovem, tinha batalha bíblica. Era o que consiste a batalha bíblica? Tu conhecer a Bíblia e saber onde é que está o versículo rápido. E ler. Às vezes o cara já ficava aqui. Eu lembro que eu tinha uma bíbliazinha pequena, que era metade dessa aqui, assim. E não podia com aquelas, que tinha gente que ainda queria ser... Ele que tem aquelas, tem as marcações, né? Não podia, tinha que ser assim, lisa. Irmão, quando falava lá, o pessoal só gostava de Miqueias, Amós, Ageu. Saía naquelas sofonias. Naquele negócio dos profetas menores. Os profetas menores era a pedida da vez. Que é os livros que ninguém sabe nem onde é que está, sabe que está por aqui. Aí não sabe nem a sequência, não sabe onde é que está. Aí dava um pano para manga. Aí, eu com 8 anos, 9 anos, eu já sabia a sequência aí da volta, porque eu me interessei. E sabe quando eu fui ter a minha experiência, que me fez enxergar diferente? 19 anos. Qual o tempo, né? A partir de 19 anos, porque ali foi o start.
Então, decida hoje. E a última decisão, né? Claro que no meio disso tudo que eu estou falando aqui, talvez você deva ter lembrado de outras coisas. E o que você lembrou, decida. A última, ou a sétima, e não menos importante, talvez a mais importante de todas aqui, é buscar o coração do Pai. Buscar conhecer quem é o nosso Pai. Às vezes a gente está dentro da igreja, automático. Às vezes a gente está aqui, vem para o sábado, vem para o culto, vai para a célula, vai para as resenhas, vi que as meninas fizeram piquenique ali na praça, outras foram lá para a casa da Carol, assistiram um filme lá, Duro de Matar. Foi Duro de Matar não, né, irmão? Eu estou zoando aqui. Ontem a gente foi lá para a casa do Isaac, né, os rapazes, e jogamos impostor. O Isaac toda hora foi eliminado, querendo fazer a cabeça dos outros. E eu sempre vencia. Ninguém conseguia me pegar. É. E no centro disso tudo a gente precisa enxergar Deus. A gente precisa enxergar o Pai. A gente precisa, na verdade, a gente que está dentro da casa, a gente precisa conhecer o Senhor de verdade, conhecer com a vontade do Pai. E a gente vem e vem, e vem, e vem, e entra num ciclo que muitas das vezes é mais penoso do que... Então, nessa noite, como eu falei no início, é uma noite de decisões, né? Renato, eu tenho que decidir agora. Não sei. Não sei. Eu só sei que você precisa decidir. Aleluia. Fique de pé. Nós já estamos caminhando para o fim. Nós precisamos decidir. Precisamos decidir. Decida. Saia daqui decidido em consertar o que precisa ser consertado. Eu acredito de verdade que o Senhor, em algum momento, nesses 40 minutos que nós estamos aqui, Ele ministrou, Ele trouxe algo. Tenha coragem. Resolva a sua vida. Aleluia. Nessa noite, eu não quero induzir você a nada. Quero que você seja racional. Feche seus olhos, em nome de Jesus. O ministério de louvor vai adorar, nos conduzir à adoração. E pondere sobre a sua vida, sobre esses 7 pontos que eu trouxe de forma rápida, mas decida diante de Deus. Você é o Senhor, você não precisa falar em alto e bom tom, você não precisa contar para o seu irmão do lado. Você não precisa procurar sua liderança, a menos que seja necessário. Tome decisões, saia daqui com decisões sérias. Saia daqui hoje à noite
decisões sérias tomadas diante do Pai. Por viverem de fé. Aleluia.